Fala galera bonita, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, hoje a nossa aula é sobre fontes de energia. Bom, temos diversas fontes de energia e o Brasil, como um país de dimensões continentais, ele tem aí uma matriz energética muito diversificada. Bom, primeiramente, o que seria uma matriz energética? Você vai ver agora nos nossos slides. Vem comigo, vamos acompanhar essa aulinha aqui sobre fonte de energia, um pouquinho do mundo e um pouquinho do Brasil, tranquilo? Então vamos lá, vamos acompanhar o que nós preparamos para vocês. Bom, fontes de energias. Aí eu coloquei para vocês alguns exemplos de fontes. Você tem a energia eólica, solar, petróleo, a hidrelétrica, placas solares, mais um pouquinho de parque eólico, enfim, nós temos uma infinidade de fontes de energia. E a grande discussão que nós temos que levar em consideração é sobre fontes renováveis e não renováveis. A discussão hoje do século XXI é exatamente você pensar em energia sustentável, energia mais limpa, uma vez que as fontes mais utilizadas no mundo são fontes não renováveis, né? No caso o petróleo e o carvão mineral. Muito bem, então vamos seguindo aqui. Olha só o que eu tenho para vocês sobre essa discussão de renovável e não renovável. Fontes renováveis. Coloquei a hidráulica, eólica, solar, geotérmica, marés, ondas, biomassa. Bom, o caso brasileiro, eu vou destacar principalmente a energia hidrelétrica, né? Nós temos aí as hidrelétricas com grande papel. Muitas dessas hidrelétricas vieram aí do governo militar, são cerca de 35 grandes usinas, sendo a maior delas a usina de Itaipu. Ela é uma usina binacional, que ela é metade brasileira e metade paraguaia. Outras usinas aí no leito do Rio São Francisco, né? São 6 grandes usinas no leito do Rio São Francisco. Na região amazônica, no caso, na região do Pará, você tem a usina de Tucuruí. Enfim, nós temos muitas usinas hidrelétricas espalhadas pelo nosso país. Por que o Brasil tem tanta hidrelétrica? Primeiro, um país muito grande, como eu disse para vocês, e um país com grande quantidade de rios de planalto, ou seja, tem maiores quedas d'água. Outra energia renovável que se destaca no nosso país é a energia eólica, né? É energia proveniente do vento. E aí eu vou destacar principalmente o Nordeste brasileiro e o Sul do Brasil. Neste caso, a energia eólica ela é limpíssima, pessoal, ela é muito boa. O problema é que ela é cara, né? Os aerogeradores, ou clusters, como a gente chama, eles são materiais aí muito caros, são materiais leves e caros, e precisa de muitos aerogeradores aí para ter uma geração de energia eficiente. Mas está crescendo consideravelmente no nosso país. A região do Ceará é região aí com grande participação, Rio Grande do Norte, até mesmo ali no Rio Grande do Sul você tem uma participação muito considerável. A solar, não preciso nem comentar, porque o nosso país é um país tropical. Na aula aí de geografia física, a parte de clima, a gente falou dessa tropicalidade do nosso país. Ela é cara, mas é uma energia que a longo prazo ela é bem rentável, né? Então é bem favorável. A geotérmica nós não temos, marés muito pouquinho, ondas também muito pouquinho. A biomassa, sim, a biomassa entra a lenha, entra aí o biodiesel, é bem interessante. Poderia citar aí, não dentro da biomassa, mas dentro da linha dos renováveis, o próprio etanol, né? O etanol aí que é o pró-álcool brasileiro, para suprir a crise do petróleo na década de 70, foi um sucesso aí que permeou a década de 80 até início da década de 90. O álcool aí se tornou o principal, digamos, combustível para o modal rodoviário, né? Uma vez que o transporte rodoviário é o mais utilizado no nosso país. Então temos aí grandes fontes renováveis. Bom, e isso eu só falei das fontes renováveis, né? E as não renováveis? O que nós temos de fontes não renováveis? Aí eu vou destacar aí o petróleo, o carvão mineral e a energia nuclear, né? O Brasil, energia nuclear, um pouquinho, vou te mostrar aqui, você vai ver que só tem em Angra dos Reis, né? Então olha lá, nós temos aqui da energia não renovável. Carvão é um combustível fóssil extraído de explorações minerais e foi o primeiro a ser utilizado em larga escala, né? No caso aí, o carvão mineral participou da primeira revolução industrial. O Brasil tem carvão mineral? Sim, nós temos carvão mineral. Carvão mineral brasileiro, pessoal, concentra-se no sul do Brasil, na região chamada de Cinturão Carbonífero. Fique esperto com isso daí, que isso já caiu algumas vezes em prova, tá?
Então, o carvão mineral são antigas florestas carbonizadas e posteriormente fossilizadas, tá? Petróleo, mesmo princípio do carvão, a sua formação, só que são atuais ou antigos ambientes marinhos. Também o Brasil tem consideravelmente bastante, né? Ambos aí são considerados combustíveis fósseis, porque vem pela fossilização, pelo soterramento dos materiais, tá bom? Bom, o petróleo consiste hoje no Brasil, né, a maior parte no litoral, principalmente no Rio de Janeiro, bacia de Campos, no Rio de Janeiro, mas temos aí desde a Bahia até na região sul do nosso país, até na Amazônia, nós temos o petróleo, né? E aí vem a Petrobras, aí no governo Getúlio Vargas, com a ideia aí do petróleo é nosso, estatização e tudo mais. É a principal fonte de energia do mundo, né? Bom, a grande polêmica é o seguinte, né, gente? O Brasil, grande produtor de petróleo, né? Não é o maior é a Rússia e a Arábia Saudita, mas o Brasil tem a produção de petróleo legal. Só que nós temos problemas em refino de petróleo, né? A gente tem uma deficiênciazinha, fora outros problemas de corrupção, mas a Petrobras ela veio com pioneirismo e exploração em águas profundas. É o caso aí do pré-sal brasileiro também, que foi muito sucesso aí em algumas campanhas políticas, deu uma credibilidade legal do Brasil aí na comunidade internacional. Bom, a outra que nós temos ali é referente ao gás natural, né? O Brasil tem também, mas menos um pouco, né? E o urânio, que seria o elemento radioativo, aí no caso só Angra dos Reis, tá? Aí você tem Angra 1, Angra 2, Angra 3 está desmontada, né? Vai abastecer aquela região do Rio de Janeiro ali. Uma curiosidade, o nosso carvão mineral, ele é dividido em algumas etapas, né? Tufa, lignito, hulha e antracito. Tufa, lignito, hulha e antracito. Bom, o tufa e o lignito, eles são de menor qualidade. Como é que é assim qualidade? É pela concentração de carbono. Quanto mais carbono tiver o carvão mineral, mais ele queima, tá? Então o hulha e o antracito são os melhores. Eles têm 90%, 80% de carbono cada um. Porém, quanto mais carbono, mais poluição você vai ter. Então, o carvão brasileiro, a gente fala que não chegou ao estado de hulha, tá? Mas ele é um carvão que é utilizado principalmente para a indústria siderúrgica, a indústria de base, que precisa aí dessa calorimetria. As termoelétricas também utilizam dele, tá? E a queima dele é bem alta, né? O calor gerado é bem alto, então favorável para esse tipo de indústria, tá? Então é o combustível da primeira revolução industrial. Vamos lá, vamos dar prosseguimento aos nossos trabalhos, né? Olha lá, agora nós temos aqui sobre a matriz energética. Opa, o que é matriz energética? Matriz energética é o conjunto de fontes geradoras de energia de um país ou de uma região, tá? Então, se um país tiver uma matriz diversificada, isso é ótimo sinal para ele. O Brasil, por exemplo, é um país que tem uma matriz dos mais variados tipos, dos combustíveis não renováveis aos renováveis, tá? Isso dá uma soberania energética muito legal para nós. Então, vamos acompanhar aqui esse gráfico para vocês. Olha lá, o Brasil, 44% das nossas fontes de energia são energias renováveis, né? É um pouquinho mais já está quase beirando 50%. As hidrelétricas e biomassas são correspondentes à maior parte, né? Mas o petróleo e seus derivados, eles têm um papel crucial no desenvolvimento do nosso país, né? Bom, já no mundo, olha que diferença. O mundo consome mais combustíveis não renováveis, tá? Então você vê como é que o Brasil é muito mais soberano em fontes energéticas renováveis do que o restante do mundo. Uma vez, porque o país é tropical, a dimensão territorial é considerável, os elementos físicos que compõem o nosso país é legal pra caramba, a estrutura geológica também é muito favorável, né? No caso, as bacias sedimentares, você encontra o petróleo, o carvão mineral. Então, toda essa harmonia do conjunto físico faz com que nós tenhamos essas fontes variadas aí, garante uma soberania energética do nosso país. Muito bem. Bom, e outra discussão interessante, aí eu até coloquei alguns exemplos de fontes aí, de extração e tudo mais, né, são desenhos. Outra coisa que seria muito interessante seria a ideia de sustentabilidade energética, o mundo sustentável. Aí eu coloquei um desenhozinho bonitinho aí, o mundo verde com a tomada, né? Bom, existem técnicas aí de obtenção de energia de várias formas possíveis. Energia do lixo, né? Vai gerar calor, vai gerar gás. Enfim, nós temos
materiais mais eficientes, lâmpadas, automóveis, o que você imaginar, né? Você sabe que eu gosto de carro velho, né? E cara, se você comparar os carros de antigamente com os carros de hoje, a eficiência energética deles é muito legal, né? Você pega um carro de baixa potência de motor, ele anda tão rápido quanto os carros antigamente, né? E né, vai chegar em velocidades finais tão bem quanto o outro, e consumindo muito menos energia, né? Você pega um carro aí que dá hoje 15, 16 quilômetros por litro, aí você pega carros antigos que dão aí 5, 6 quilômetros por litro de combustível, ou hoje os carros elétricos, os híbridos. Poxa, olha como é que mudou, né? A iluminação pública, poxa, a gente tem uma eficiência de energia muito legal. Então, o mundo hoje ele pensa nessa sustentabilidade. Os países desenvolvidos, eles prezam aí que até o final deste século XXI, as fontes não renováveis, elas vão ser cada vez menos utilizadas. A ideia é que você extingua aí a queima de combustíveis fósseis. Isso aí interfere diretamente em questões ambientais, né? Questão de efeito estufa, ilha de calor, né? As cidades aí muito aglomeradas e muito poluídas também pela queima desses combustíveis. Bom, então fica atento nisso. O Brasil é muito rico em fontes energéticas, temos um parque eólico interessante, energia hidrelétrica, nós temos petróleo, nós temos carvão mineral no sul, enfim, o Brasil ele tem um molejo aí energético muito legal e vale a pena aí a gente acompanhar.